ouve agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. E aí, pessoa? Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 65, mais um Mitos e Verdades do Agronegócio. E dessa vez, depois de muita reclamação desse fulaninho aqui, ele está participando novamente de uma abertura do Agro Resenha Podcast, que é o nosso querido amigo Ângelo Ozelami. E aí, tchê? E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Aqui tudo certo. Vou te contar uma história pra vocês. Às vezes que fazia tanto tempo que eu não fazia uma abertura com o Paulo, que hoje que a gente foi fazer a abertura, tomamos um banho de chuva aqui em Cuiabá, que eu vou dizer. Isso é pra ver que realmente o negócio não tava fácil não, viu? É verdade, velho. Então, choveu com força, hein, mano? Hoje foi. Inclusive, essa safra aqui tá com uma chuva danada, hein, meu? É, a gente tava falando no carro exatamente isso, que um novembro bastante atípico para produção, né, principalmente a soja que está no campo aí, que pode estar sofrendo esses impactos de dias com pouco sol, né, e com muita chuva. Não, realmente, cara, isso aí pode dar um problema aí na produtividade das lavouras, né, porque chuva é bom, mas água demais também mata a planta, né? Com certeza, com certeza. Muito bom, cara. Então, já que você topou participar aqui desta humilde abertura, eu quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast pelo apoio aqui, né, no Agro Resenha. Palmas pra essa galera aí, cara. Muito bom, é isso aí. Sem ser virtual a palma hoje. Cara, você bota fé que já são 27 padrinhos e madrinhas, cara. Bom demais, né, velho? É, eu fico muito feliz em ver os padrinhos e madrinhas crescendo. Isso é sinal que o podcast aí tá conseguindo chegar a todos os rincões do nosso Brasilzão e também fora dele, né, Paulo? Exatamente. E as pessoas realmente estão gostando e querem que isso continue, né? Exato. Porque, assim, vou fazer uma parte aqui, né? Não é fácil o trabalho com o Paulo aqui, com tudo que ele faz no dia a dia. É um monte de coisa para fazer e ainda acha tempo para fazer entrevista, para fazer pauta, para fazer todo o processo produtivo, porque não é simplesmente, né, Paulo, chegar na frente do microfone que bom que fosse, né? Se exato, fosse isso aí, e falar e já tá pronto, né? Não é dessa forma. Lá na Escola Agro a gente trabalha com produção de vídeo, é muito complicado, é muito difícil e realmente consegue aí mais de 60 podcasts, então realmente tá de parabéns. E agradecer que essas pessoas conseguem fazer com que fique um pouco mais fácil, né, Paulo? Algumas etapas através desse valor. Então isso realmente é parabéns para todos e é algo muito importante para que o podcast continue levando informação aí para tanta gente que assiste toda semana o podcast. É isso aí, cara. E esse é o objetivo, né? Melhorar todo dia, né? E como eu sempre falo aqui, trazer aí bons equipamentos, fazer uma edição profissional, porque tudo isso aí é importante também pro desenvolvimento, né? E você, meu amigo, que tá aí ouvindo pela primeira vez, ou já escuta a gente aqui já tem um tempo e tá gostando do nosso conteúdo aqui, produzido semanalmente, como o Ângelo falou, seja também um apoiador do nosso projeto. Então, para isso, basta você acessar www.padrim.com.br/agroresenha e se tornar o nosso parceiro. É isso aí, vamos ver semana que vem aumentar aí para uns 35 já. Olha, ia ser bom, né? Ia ser nada mal, hein? Já vai dar pra sortear a camiseta, porque é o primeiro, né? É a primeira, exatamente. Primeira meta. E também quero agradecer os novos membros do nosso site, que são o Makoto Kumagawa, o Augusto de Souza Batista e o Lucas Coelho. Muito obrigado, turma! Palmas ao vivo hoje! Agora que vocês estão inscritos no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para os seus e-mails. E se você tá aí perdidão e nem sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. Ângelo, sabe quantos membros já estão cadastrados no nosso site, cara? Quantos membros? 10? 219. Olha, eu lembro de um podcast, nós abrindo início aqui, você falando, porque um dia nós vamos chegar, quem sabe, próximo de 500. Olha aí, ó, tá na metade da meta já, quase hein? na metade da meta aí, né? Daqui a pouco a gente dobra ela, né? Que bacana.
Show de bola. Bom, e além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud, no seu agregador favorito, você também pode receber os episódios pelo WhatsApp. Basta acessar lá bit.ly/agro no Zap Zap, mandar a mensagem automática que aparecer por lá ou escrever uma mensagem diretamente para 65992989406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. Você recebe pelo WhatsApp, Gaúcho? Claro que eu recebo. Tá. Isso aqui é pra não dar desculpa. Se tu tem iPhone, vai pra iTunes. Spotify todo mundo tem, pode escutar. Também, quem paga pode baixar. Então não tem desculpa de não ter internet. Tem então, tudo quanto é lugar. Tem tudo que é lugar. E se você queira mandar um elogio aqui pra gente, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva pra mim no contato@agroresenha.com.br ou acesse as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, tem todas essas paradas aí, galera. Tão bombando as redes sociais lá. Aqui nós é jeca, mas nós é joia. Porque... E esse recadinho aqui eu quero que você dê. Então, por fim, reforçar nossa parceria, Escola Agro e Agro Resenha, que continua oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes da Agro Resenha. Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha, tudo junto, e adquirir o seu curso. Muito bom, é isso aí, querido Ângelo. Então, vamos para mais um Mitos e Verdades, que essa semana tá muito top, hein? Firma o golpe aí que já nós temos de volta. Bom, estamos de volta para realmente começar esse Mitos e Verdades que tá muito bacana, porque este episódio nós temos uma inovação, vamos dizer assim, Gaúcho? Claro. Não é disruptiva, mas é uma inovação. Mas é uma inovação, né? Uma inovação intrapodcastal aí. Na verdade, a gente lançou aí no Instagram, né, e nas redes sociais, quem quisesse mandar algum mito ou alguma verdade aí pra gente falar. Então hoje todos os mitos e verdades que nós vamos comentar aqui foram opiniões dos nossos ouvintes. Isso aí, é bom demais e tem mitos e verdades pra todos os gostos. Os demais. Gostos aí de... E deu um trampo do caralho, viu? Coisinha legal, hein? Às vezes é mais fácil a gente escolher, viu? Bom, vamos o pessoal começar. Se puxou. Eles lá no sul. Se puxou. Então vamos começar aqui com o nosso querido Caio Zitelli, que tá sempre aqui na parada, que é engenheiro agrônomo de 25 anos, lá de Piracicaba, São Paulo. E ele é o host do Bug Bites Podcast, né? O podcast sobre entomologia, que é muito legal, por sinal. Se você não escuta, corre lá e baixa o episódio deles também. A pergunta do nosso querido Caio Zitelli, também conhecido como Colheita Feliz, é o seguinte: é mito ou verdade que 1 kg de soja gasta 5.000 litros ou mais de água para ser produzido? O que você acha? Mito. Bicho, é mito, cara. Assim, eu não sei... Porém, esse número roda. Isso que nós vamos comentar aqui, né? Não sei de onde que ele trouxe essa afirmação aí que o pessoal normalmente lança nas mídias, né? Mas... a gente precisa lembrar, né, Gaúcho, que esse valor aí pode variar muito de região para região e também dependendo do manejo, né? E aí eu fui fazer uma pesquisa aqui na Circular Técnica da Embrapa, número 48, que foi publicada em 2007. Os autores lá, eles colocam que ao longo de um ciclo da soja é necessário um volume aí mais ou menos entre 450 e 800 milímetros. Você vê que já é grande, né, essa variação aí. É válido lembrar que 1 milímetro é milímetros de chuva em 1 metro quadrado. Isso, e 1 metro quadrado produz muito mais que 1 quilo de soja. Muito bem lembrado. Então, se a gente considerar aí uma produtividade de 60 sacas por hectare e a gente chega num valor mais ou menos de 1.250 a 2.222 litros por quilo de soja produzida. Se a gente pegar essa circular técnica, fizer os cálculos lá que a gente fez, então, ou seja, é bem menor do que os 5.000 litros, né, que foi falado aí pelo nosso querido Caio Zitelli. E aí, não contente com
tal afirmação, eu fui procurar também um relatório que foi feito pela Unesco, chamado, em português, algo como a verde, azul Isso, não, produz. é assim, ó, é as águas verdes, azuis e cinzas. Não, acho que pra falar em português. Fala inglês. É um arquivo chamado The Green, Blue and Grey Water Footprints of Farms of Farm Animal and Animal Products, que foi publicado em 2010. Vai estar na descrição do podcast. episódio. Que fácil. Esse artigo aí foi publicado em 2010 e lá ele fala que o volume de água para produzir 1 kg de soja é de 2.186 litros. Então bate bastante com o número que a gente calculou aqui. E aí, acho que é uma coisa legal também da gente falar, né, Gaúcho? Que no Brasil a grande maioria do soja ele é produzido com água da chuva. Então, vamos lá. Vamos fazer uma simulação aqui. Vamos parar de plantar soja. Vai parar de chover no local? Negativo. Então aquela água que está caindo, aqueles 450 ou de 450 a 800 milímetros que precisa pro ciclo. Se eu tirar a soja, a água continua... Vai continuar lá. Então, vamos usar a água que tá caindo do céu. Vamos usar a água que tá caindo do céu. Que se tiver soja, se tiver boi, se tiver floresta, se tiver qualquer coisa, vai cair a água lá. Vai continuar sendo utilizado, né? Então, vamos continuar a utilizar. Agora, se em irrigação, para soja, a gente utiliza muito pouco. Exatamente. Muito pouco no Brasil. Então, há os seus poréns aí, né? E é importante, em épocas de fake news, né? A fake news nem sempre é uma informação totalmente errada, né? Exatamente. Às vezes a interpretação dela pode trazer itens importantes aí dentro. E esse ponto, né, de que realmente pode chegar a 5 mil litros, pode. Mas nas nossas condições aqui, né, dentro de tudo que já foi pesquisado, muito pouco provável. E, de novo, a água vai cair tendo soja ou não tendo soja. Então vamos pro próximo aí, Gauchinho. O próximo é um cara muito bacana. Eu vou contar uma história desse cara, o Wilson Chito, economista, 27 aninhos, que está em Lucas do Rio Verde. Mas o Chito foi estagiário nosso, né, exatamente. E o Chito foi a pessoa que me apresentou o SSD em computador, acredita? Acredito. O Chito é esperto nessa parte de tecnologia também. Ele me apresentou e eu comprei e fez uma diferença demais no meu computador. Inclusive, ele que me indicou esse computador que eu tô usando aqui. O Chito era das tecnologias do IMEA lá, né? Exato. Mas, beleza, bora falar do mito e verdade. Carne de animal confinado tem a mesma qualidade que a de pasto, Paulo? Muita gente diria que não, mas é verdade. Será? É verdade. Então, é verdade. Um monte de gente vai falar, né, que tem diferença sim entre a carne de animal criada a pasto e que dizendo, né, que é até mais saborosa. De fato, esta é uma impressão que a gente tem. No entanto, é preciso analisar com mais profundidade o tema. Em um artigo publicado nos anos 2000 pela revista Meat Science, mostra que a diferença na qualidade da carne entre animais criados em pasto ou em confinamento foram mínimas. Mas é importante ressaltar que, ao serem abatidos, esses animais possuem a mesma composição de carcaça, ou seja, peso, porcentagem de gordura, além de idade dos animais serem muito próximos. Exatamente. Esse é um ponto bem interessante, né, Ângelo? Porque ela só tem a mesma qualidade se o animal for basicamente do mesmo jeito, né? E além do resultado dessa pesquisa, o próprio autor cita que diversos outros trabalhos tiveram resultados muito parecidos, né? Então o cara fez uma revisão bibliográfica lá e viu que também outros também tiveram o mesmo resultado. Ou seja, as evidências mostram que realmente não há essa diferença. Para não dizer que não tem diferença nenhuma, né? O autor fala de animais alimentados com maior quantidade de forragem possuem a gordura um pouco mais amarelada, uma vez que elas possuem mais beta-carotenos que estão justamente nesse produto que eles acabam consumindo. Então a gente acredita que, na nossa percepção, tem mais a ver com a idade do animal do que necessariamente com a alimentação. Que aqui no Brasil, a gente costuma comer carne de animais aí com 2 anos, 2 anos e meio, a grande maioria, né? Mas tem animais de mais de 36 meses também. Com certeza. Já em países como Argentina, os Estados Unidos, onde o confinamento é mais intensivo, o pessoal nem recria, né? Parte da cria direto pra engorda, são animais abatidos com menos de 2 anos e a carne, né, deles parece ser esse que a gente fala, né? Que é menos saborosa. Né? E é tudo uma percepção, né? Exatamente. Eu acho que é válido falar aqui que gosto é difícil da gente balizar, né? Gosto é igual nariz. Isso. Todo mundo tem o seu e nenhum põe o dedo no do outro, né? Exato.
Então, realmente tem gente que fala que animal que passa por confinamento tem um gosto diferente e assim, né, não estão errados também, mas cientificamente a gente não consegue, né, trazer informações de que realmente esse dado, né, traz diferença se ele é produzido através de pasto ou se é produzido através do confinamento. Muito bem, é isso aí mesmo, cara. Vamos para mais uma pergunta do nosso querido Cleomar Nunes do Amaral, também conhecido como Bida, que é engenheiro agrônomo, tem 32 aninhos, um pedaço do céu. Pai fresco. Pai fresco da Júlia. E ele é também aqui de Cuiabá, né? Então, ele pergunta se os bovinos, ou mais precisamente o peido das vacas, realmente impactam na emissão de gases do efeito estufa. E eu vou falar pra você, que perguntinha ingrata aí. Perguntinha fela da mãe, viu? Porque, olha, deu trabalho, cara, pra procurar essa porra aqui, viu? Ai, bom. Realmente o Bida é teu amigão. É, meu brother. Então vamos lá. Se a gente for olhar aí no passado das publicações, né? Tem uma publicação de 2006, que é o Livestock's Long Shadow, que até a Bia Domeniconi no episódio número 60 citou aqui pra gente, né? Ele foi um relatório publicado pela FAO, que falava que a produção pecuária mundial produz mais CO2 equivalente do que todo o sistema de transporte no mundo, quando se considera o desmatamento e a queimada de florestas, a produção de metano pela fermentação ruminal e a produção de metano pela fermentação de dejetos. Então foi uma publicação na época que viralizou, não deixa de ter viralizado, né? E a partir daí que criou-se toda essa celeuma aí pra pecuária. Eu né? lembro de um videozinho da vaca peidando e... Você lembra desse vídeo? Eu lembro desse vídeo aí. Nossa, o vídeo que era pra explicar o trabalho, cara. É foda, né? Não era fácil de ver o vídeo, não. Anyway, então assim, acho que o Bidão tá querendo mencionar aí tem muito mais a ver com esse segundo item que a gente falou, que é a produção de metano pela fermentação ruminal, né? Que, na verdade, esse metano, de acordo com alguns estudos, falam que o metano tem um impacto 25 vezes maior que o gás carbônico, né? Que é o CO2. Que é uma questão de química, né? Isso, exatamente. Porque ele libera, né? Na sua... Isso, é. E aí, o que os caras falam? Em termos práticos, um estudo da Embrapa aqui, ele mostra que um bovino de corte aí de mais ou menos uns 350 quilos, ele emite anualmente de 1 a 1,7 toneladas de CO2, entendeu? Então, assim, se já tô falando aqui, não, mas se realmente isso contribui pro aquecimento global, realmente a fermentação entérica, né, que é essa fermentação ruminal, ela contribui bastante pro aquecimento global. E aí, se for assim, né, é uma verdade. No entanto, meu caro Ângelo, eu preciso colocar aqui um ponto que muito me incomoda e que existem várias linhas de pensamento, tanto na academia como na sociedade, que falam que, primeiro, existem estudos que refutam a ideia de que o metano tem um impacto 25 vezes maior que o gás carbônico. Me dá um pan aí. Então, tem estudos que falam que não existe isso, de o metano dar mais esquema que o gás carbônico, ser 25 vezes. E se a gente levar em consideração o que nosso amigo Thiago Pinto sempre fala... O que ele diz? Que aquecimento global é uma não mentira, é que existe. Então, esse lado também. Esse lado. Era isso que eu queria trazer também, né? Porque, levando em consideração isso, tem muitos estudos aí que já estão saindo que tentam provar que o tal do aquecimento global não existe, tá? Então assim, ó, eu não vou dizer que isso é um mito ou é uma verdade, porque... Até nos falta conhecimento pra falar sobre, exatamente, né? exatamente. E nem a parte científica tem uma... Exato. Eles não têm Ele também não tem uma linha muito bem definida, né? sobre isso aí. Então assim, se tiver aquecimento global e o metano realmente for 25 vezes mais prejudicial que o gás carbônico, ok, contribui bastante. Mas, se o metano não for realmente 25 vezes mais danoso que o gás carbônico e não existir o tal do aquecimento global, mentira, né? Então, isso aí não dá pra saber. Mas agora, é um bom pano de manga pra discussão, né? Isso aí gerou tudo isso hoje que a gente escuta falar, né, cara? Então, é realmente um negócio importante. Agora, o que se sabe é que o aumento de produtividade em conjunto com boas práticas de manejo é sim capaz de produzir a mesma quantidade de alimento emitindo menos gases para a atmosfera, né? Então, só o fato de você melhorar a qualidade do alimento fornecido aos animais
mais, isso pode reduzir impactos de emissão de gases, né? Se isso impacta ou não, a gente não sabe. Exato. Agora que dá pra produzir liberando menos gases, isso a gente tem certeza que tem como fazer. E é justamente o que nós conversamos com a Bia aqui, né? Ela fala assim, ó, é possível a gente produzir de uma maneira melhor, né? Então, se a gente conseguir aumentar a produtividade, isso pode ser bom pro meio ambiente e também pro bolso, né? Que eu acho que é o que importa. Então, uma coisa não anula a outra. O fato de nós não sabermos se isso é verdade ou mito, não anula o fato de que os produtores precisam aumentar a produtividade. Eu acho que esse que é o ponto que eu queria deixar aí. Então, eu vou ficar em cima do muro. Não é mito nem verdade. Vamos tirar o... Agora não é mais... É mitos e verdades em cima do muro. Em cima do muro. Mudou o nome do episódio. Pronto. Então, vamos para mais um mito e verdade. Daniel Duft, engenheiro agrícola, 31 anos, de Campinas, São Paulo. Qual que é o mito e verdade que ele mandou pra gente? Que com a utilização do NDVI é possível prever com 100% de exatidão qual será a produtividade da sua lavoura. E aí, Paulo? Tudo que é 100% pra mim não é bem verdade. Então, sempre tem aquele 1% de ser vergonha, né? Aquele 1% que é vagabundo sempre tá na fita. Então, pra mim é um mito. É um mito mesmo. Mas a gente tem que trazer alguns pontos, né? Essa perguntinha é marota pra caramba, né? Mas a gente, uma vez que se trabalha com isso, a gente pode entender um pouco mais. E nada melhor do que usar, né, a própria fonte, que é o do Daniel, pra gente trazer algumas coisas pra isso. Então, pra quem não lembra, né, o Daniel possui um portal chamado Inteliagro, onde há publicações de artigos variados, em vários deles o próprio Daniel que escreve. Então, quem quiser saber algumas curiosidades, vai lá no site do Inteliagro. Antes de tudo, é bom explicar o que é o NDVI, né? Que é uma sigla em inglês, que traduzida significa Índice de Vegetação da Diferença Normalizada. Agora explicou tudo. Normalizada. Agora a gente sabe exatamente o que é o NDVI, né? Agora posso dormir tranquilo hoje, exato, né? Pode. Ou seja, é um índice que analisa as condições da vegetação do campo através de sensoramento remoto. Exato. Para resumir, ela vai lá, tira fotinho, só que não é uma foto, né? É basicamente um gráfico que a gente consegue ver quanto de vegetação tem naquele local. E através dessa vegetação se consegue prever algumas coisas. Então, apesar de ser uma metodologia relativamente antiga, né? O seu uso para a agricultura é recente, entre aspas, né? Que é utilizado há um bom tempo já. E dentre recente para agricultura, né? Exatamente. Mas hoje em dia falar recente é meio complicado, né? E dentre as diversas aplicações desse método está sendo muito difundido através da previsão de safra, através de estimativas de produtividade. Ainda que haja bons resultados, há muitas previsões. Por exemplo, hoje já a Conab utiliza, o USDA utiliza, muitos institutos de pesquisa, né? De pesquisa, o próprio IMEA, né, utiliza também para tomar decisão, mas ele não te dá 100% de exatidão, porque há outros fatores que a massa que definem a produtividade. Por exemplo, a massa tá toda bonita lá da soja, vamos falar assim, exato, e de repente dá uma sequinha, né, e já não tem uma pega do canivete caiu, alguma coisa nesse sentido, e a massa ainda continua, por mais que consegue pegar também essa queda dessa seca, né, mas isso pode trazer alguns resultados diferentes. Inclusive o que a gente tava falando hoje, né? Exatamente. Perfeito. Tá chovendo pra caramba, a soja tá desenvolvendo pra caramba, tem massa, mas como tem pouco sol, pode ser que não encha tantos grãos assim, né? Exatamente. Então, é perfeito. É perfeito. Hoje caiu certinho essa chuva do cacete que não é legal, né? Exatamente. Então, ainda que haja bons resultados e realmente é utilizado hoje para previsão de safra, praticamente todos os institutos que têm bons dados utilizam, não pode, né, se considerar que é 100%, ou seja, não é possível utilizá-lo com 100% de certeza, uma vez que vários fatores podem interferir no resultado, como esse que a gente acabou de citar. Exatamente. Vamos para última, e essa última aqui é muito especial porque ela é da Ana Cláudia Capelari, que é jornalista de 22 anos, lá de Passo Fundo, no Rio Grande, tia. Matê! Do ladinho espumoso! Exatamente. 100 quilômetros espumoso, olha só que espetáculo! Não, mas o mais legal é que a Ana Cláudia, ela tem um podcast, cara, que chama-se Agro em 5 Minutos, que é um podcast sobre notícias do agronegócio, que ela publica aí semanalmente 2 episódios
por semana, um na segunda e na sexta. Quem não conhece, corre lá pra baixar, porque é bem bacana a maneira como ela dá as notícias aí, é bem legal. No entanto, eu tenho que dizer que ela me colocou também em calças curtas. Esse episódio, cara, eu vou te falar um negócio pra você, viu? Pessoal aqui, ó, quer me fuder, me beija, como diria lá no Tropa de Elite, né? Como é que é? O Paulo faz assim, ó. Uma bosta. Ai, mas vamos lá. Hoje o assunto, vários assuntos polêmicos, né? Vários mamilos hoje aqui, assuntos polêmicos. Mas muito bom de discutir. Ela mandou uma perguntinha assim que é bem tranquila. Tipo, o consumo de soja transgênica faz mal à saúde? É mito ou é verdade? Ai, cacete. Esse episódio vai ter que chamar mito, verdade ou em cima do muro. Pode botar lá na descrição. Tem que colocar mitos, verdades e em cima do muros do agronegócio. Bom, acho que antes de mais nada, né, cara, acho que é legal a gente saber o que de fato são os OGM, né, os organismos transgênicos, geneticamente modificados. Esses bichinhos aí, eles são aqueles que o genoma, na verdade, foi modificado com o objetivo de atribuir novas características ou alterar alguma característica que já existe. Isso é feito através de inserção ou eliminação de um ou mais genes por técnicas de engenharia genética. Então, isso é a definição, né, do que é um OGM. E apesar de posicionamentos extremamente contrários ao OGM, né, no caso aí, existem, na verdade, poucas evidências, cara, científicas, assim, de que os transgênicos realmente fazem mal à saúde, né? Artigos voltados para a saúde. Assim, se a gente pegar aí nos últimos anos, essa é uma temática que gera bastante debate aí na sociedade como um todo e também no campo científico, e por isso eu tive que ir buscar ajuda dos universitários, né? Então, eu consultei 2 artigos bem interessantes, um de 2009, que foi escrito por pesquisadores brasileiros que são ligados à Fiocruz, cujo posicionamento aí é bem claro, né, contrário aos transgênicos. E um outro artigo mais recente, de 2017, que foi escrito por pesquisadores do Chile e da Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos. Isso é uma coisa bem legal porque ambos os artigos fizeram uma análise da produção científica relativa aos OGM e os seus efeitos para a saúde. Então é legal ter essas duas visões, né? Essa pesquisa do Brasil aí que eu falei, ela não encontrou nenhum trabalho que desabonasse os OGM. Isso é um ponto, né? Então, ou seja, sim, na base que eles procuraram lá, não tinha nenhum trabalho científico que sustentasse o argumento de que os OGM fazem mal à saúde. Logo, tem 2 jeitos de você fazer. Bom, se não tem nenhum indício, você pode usar. No entanto, também não tem nenhum artigo que fala que não faz mal. Então isso chama-se princípio da precaução. Ou seja, pelo princípio da precaução, o MAPA não deveria ter aprovado transgênicos no Brasil. Essa foi a conclusão do estudo dos caras da Fiocruz, entendeu? Então assim, não faz mal, mas também ninguém falou que faz bem. Então, teoricamente, não poderia ser aprovado. Aí, partindo para esse outro artigo, que é mais recente... O chileno aí... E americano, né? Eles falam... que o título em português é bem interessante, que o nome é o seguinte: caracterização dos estudos científicos usualmente citados como evidência para efeitos adversos de alimentos geneticamente modificados, né? Então, o que ele fez? Ele foi procurar, na base científica, o que tinha, quais eram os artigos, né, que eram mais utilizados para falar que faz mal. E aí, cara, isso é uma coisa interessante, que ele falou o seguinte: não tem também evidência científica que provam que os OGM são uma ameaça à saúde. No entanto, isso é uma coisa que é muito difícil da gente falar aqui também. Eles falam que, mais do que isso, eles apontam que os artigos que foram revisados por eles violam pelo menos uma das normas básicas para a avaliação da segurança alimentar de alimentos, que é o chamado Codex Alimentarius, que Commission, que você pode encontrar o site aí na descrição do episódio. Então, assim, ó, hoje, até que se prove ao contrário, OGM não faz mal à saúde. Ou seja, é um mito. Mas também não tem nenhum artigo que fala que faz bem. Então não se sabe. Então não se sabe ao certo. A grande verdade é que os OGM já estão sendo utilizados no mundo há 20 anos. Então, acho que por mais que seja um período curto, né, cara, de utilização... se fizesse tanto mal assim, a gente... já saberia alguma coisa.
Paulo e Ângelo, mas olha a depressão, olha o câncer, olha... É muito difícil prever, cara. Não muito tem como dizer que é difícil. esse o fator que tá causando isso, né? Exatamente. E porque assim, isso pode ser uma série de coisas, né? Ah, Paulo, mas o ratinho que comeu soja e ficou com câncer. Ai, cara, eu não quero responder essa pergunta. Mas assim, ó, uma coisa que é muito importante também é que nos últimos 20 anos, a vida do ser humano mudou bastante. Os últimos 20, 50 anos. Então, as doenças podem vir através de outras coisas, né? Hoje as pessoas se movimentam menos. E a nossa expectativa de vida, que era, sei lá, 60 anos o cara era velho, hoje 60 anos o cara tá dando... Exatamente, tá é novão, né, cara? Pode fazer um monte de coisa ainda. Então, assim, até que se prove o contrário, OGM não faz mal à saúde e ponto. Então já não é mais em cima do muro. Então, exato. É um mito. É um mito. Vamos dizer que é um mito, né? Hoje só tem um em cima do muro, então. E aí, Tchê, foi boa, né, a conversa de hoje, né, velho? Bom demais, esse pessoal fez estudar, fez refletir, hein? Não foi fácil não, hein? É isso que eu falo, não é de barbada fazer podcast, não. Vamos lá fazer padinho. Muito bom, muito bom. Tchê, muito obrigado de novo aí por você participar com a gente aqui. Mas daqui 10 episódios, 75, nós voltamos com mais um... Qual que é mesmo que a gente vai? Ah, o glossário, né? Glossário de termos do agronegócio. Muito daqui uns dias já vai dar pra abrir o glossário. Sejam bem legais, bem camaradas como esse aqui. Porque dessa aqui, vocês foram bem amigos da onça, viu? Não, mas show de bola. Realmente são temas que são delicados, né? E que precisam ser abordados por todas as óticas pra gente não pisar na bola, vai. Exato. Então, não é uma coisa clara de certo ou errado. É uma coisa que precisa ser analisada com todos os lados, porque ainda não tem, né, algo científico que realmente fale, ou evidências claras, né, que falem que é desse jeito ou do outro jeito. Mas eu acho que foi bem legal. Foi bom. Um bom episódio, eu agradeço. Estamos aí. É isso aí. E em Cuiabá... Que choveu pra caramba e agora já tá calor pra cacete, né? Meu Deus do céu, cara. Tá foda. Cuiabá é top. Cuiabá sendo Cuiabá. Mas é isso aí, né, Tchê? Acho que o projeto nosso aqui é sempre ter um compromisso com a verdade, né, cara? Exatamente. Então, a gente não vai aqui tomar posições e vamos analisar os fatos de acordo com o que a ciência diz, né? Acho que isso é super importante. Isso aí. Show de bola. Bom, o que eu tenho pra te falar, meu amigo, é que hoje, negativo, de forma alguma, nós vamos ter que molhar a horta, cara. Porque tem água escorrendo até agora aqui na rua, viu? Foi tenso o negócio hoje. Tenso mesmo. Em um artigo publicado nos anos 2000 pela revista MIT Science. MIT Science. Nós estamos bons no inglês hoje, hein? Corta aí. Depois tu vai botar lá no final, só essa. Gosto é igual nariz. É. Isso. Todo mundo tem o seu e nenhum põe o dedo no do outro, né? Exato. Vocês precisavam ver o gesto que ele fez aqui. Precisava ter no YouTube o podcast filmado pra vocês verem o gesto. Mas tudo bem, vamos continuar com a conversa aqui. Então, Paulo, tem uma história pra contar de Campinas. Te imagina o cara sair de ônibus de Pelotas pra Campinas. Chega no congresso em Campinas. De onde é que tu é? Pelotas. Puta que pariu. Mas eu fiz essa. 34 horas de viagem dentro de um. Mais um produto com a edição do Senhor A.